O mês de novembro é conhecido como Novembro Azul, para conscientização a respeito de doenças masculinas, em especial na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata. No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, ficando atrás apenas do câncer de pele. E nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto. Recebemos aqui o médico urologista Dr. Anselmo de Paula. Bem-vindo aqui à TV Pai Eterno. Bom dia, irmão Diego. Bom dia, Caísa. Como vão? Tudo bem? Tudo Agradeço bem. o convite aí, a oportunidade de estar trazendo aí para os nossos telespectadores um assunto tão relevante, tão importante, principalmente nesse mês de novembro. Doutor Anselmo, um assunto relevante, importante, como você já disse, que ainda é tabu ou não? Muito, infelizmente, né? Nós ainda observamos uma grande resistência por parte de alguns homens, principalmente os homens que são um pouquinho mais idosos, com relação ao tema, né? Nós sabemos que os homens têm um pouquinho mais de dificuldade de procurar esse tipo de ajuda. Isso é muito mais comum nas mulheres, elas têm essa facilidade maior em buscar essa ajuda, mas os homens ainda têm um certo receio, um certo medo, e acho que um dos objetivos principais da campanha é a gente tentar quebrar isso daí. Caísa, é por isso que todos nós viemos de azul hoje. É verdade, estamos Olha que combinando. Novembro Azul. Parabéns à produção, né, que nos organizou dessa forma. Muito bom. Mas, doutor Anselmo, o senhor fala aí do preconceito. Meu pai está assistindo e ele vai gostar dessa conversa. Porque parece que os homens se esquecem da importância do cuidado com o próprio corpo, com a saúde do modo geral e especialmente da próstata. Então, explique para todos qual a função da próstata. Ótimo. É muito comum a gente começar falando de próstata e a gente nem sabe do que se trata ou o que é. Então, começar a explicação de que a próstata ela é um órgão exclusivo do sexo masculino. Apenas os homens têm próstata. E ela fica localizada logo abaixo da bexiga. E a função dela é produzir o líquido prostático, que compõe o líquido seminal. Quando o homem ejacula, aquele líquido é composto por líquido prostático. A função dela é basicamente produzir isso daí para poder o espermatozoide nadar e cumprir a função dele, que é a fecundação. Maravilha. E o câncer de próstata, ele acomete muitos homens, hoje já diminuiu? Como que tá? Tá, Hoje excelente. as pessoas estão cuidando mais, os homens estão procurando mais tratamento, enfim. Ainda é uma doença muito prevalente. Como vocês bem citaram aí no início da reportagem, o tumor de próstata é o mais prevalente, o mais comum no sexo masculino, quando a gente tira os cânceres de pele, né? Tumores não melanoma. Infelizmente, ainda essa é a realidade. O que a gente tem visto, sim, principalmente com as divulgações, com as entrevistas e campanhas, é uma procura maior por parte dos homens, o que tem até contribuído para aumentar o número de diagnósticos, né? E o mais importante, diagnosticar de forma precoce, que é a melhor maneira de tratar. Esse tipo de câncer, ele tem sintomas antes? Ou seja, o homem já vai percebendo ao longo da vida que está desenvolvendo a doença? Excelente pergunta, irmão Diego. Isso é muito importante a gente frisar bem, porque o câncer de próstata, a neoplasia maligna de próstata, ela inicialmente é assintomática. Ela não causa absolutamente nenhum sintoma. Então, nenhuma dor, nenhuma mudança no funcionamento da bexiga, nada? Nada. Por isso que é tão importante a gente partir para os exames de rastreio, que é tentar descobrir a doença em um momento no qual ela ainda não apresentou nenhum sintoma, certo? Por isso que é muito importante. Em casos mais avançados, quando o tumor ele já cresceu muito ou já saiu para fora da próstata, aí sim podem vir alguns sintomas, que aí é muito comum o paciente começar a ter sangramento na urina, sangramento no esperma. Quando ele sai da próstata e vai para os ossos, por exemplo, começa a ter dores nas costas, dores na bacia, enfim. Agora, uma coisa que é importante a gente deixar claro, a próstata ela é um órgão masculino e dentro dela a gente pode ter dois tipos de doença que são mais comuns. Um é o câncer de próstata e o outro é o inchaço da próstata, que a gente chama de hiperplasia prostática benigna. Essas doenças, apesar de estarem na próstata, no mesmo órgão, elas não têm relação uma com a outra. E esse inchaço da próstata também é muito comum em homens. E esse sim causa sintomas muito precoces, que são aqueles famosos sintomas de dificuldade para urinar. Às vezes o paciente vai ao banheiro, o xixi sai fraco, com a pressão baixa, né? Toda hora tem que ir ao banheiro fazer xixi, acorda várias vezes à noite para urinar. Esses sintomas eles são muito mais comuns no inchaço benigno da próstata, mas também podem acontecer no câncer em casos mais avançados só.
E o câncer de próstata, ele tem uma idade que ele é mais, acomete mais. A evolução da doença, ela é rápida ou é lenta? Porque às vezes a pessoa pode ter alguma coisa na próstata mais jovem, daí demorou a evolução e daí foi descobrir lá na idade adulta, mais velho, mais idoso, né? Como que é? Perfeito. Seguinte, na verdade, a idade é um fator de risco para o câncer de próstata. Então, quanto mais idoso é o paciente, maior a chance dele desenvolver a neoplasia maligna da próstata. A gente sabe que o pico de incidência, aquela idade mais perigosa, digamos assim, é entre 65 e 75 anos. Passou de 75, a chance diminui muito. Menos de 60, 65, a chance é pequena. Porém, o que a gente tem visto nos últimos anos é um número crescente, até assustador, de casos que são diagnosticados cada vez em homens mais jovens. Então, a gente está pegando muito homem de 50, 48, 45 anos que estão sendo diagnosticados com a doença. A gente tem visto isso. Em relação à evolução, quando a gente fala de câncer de próstata, a gente tem a imagem que é uma doença única, mas não é bem assim. Ela tem um espectro grande de doença. Nem todo câncer de próstata é igual. Então, a gente tem alguns tumores que são de baixa agressividade e crescimento muito lento. Então, tem tumor que fica 10, 15 anos e não tem problema nenhum. E já tem outros casos que são extremamente agressivos. O paciente, quando ele desenvolve a doença, cerca de 1, 2 anos depois, ele já pode progredir para uma doença mais grave. Então, é muito variado essa evolução. Tanto o inchaço benigno, que é a hiperplasia, não é isso? Hiperplasia prostática benigna. Exato. Quanto o próprio tumor, eles têm os exames para serem identificados, né? Não é um diagnóstico que é feito de forma, digamos, visual somente, como é o caso do câncer de mama, que era o outubro rosa, né? E existe um preconceito muito grande com relação aos exames, especialmente quando se fala do toque. Mas para chegar nesse exame, quais são os outros que são feitos antes pelos profissionais para ajudar o homem a descobrir essa doença? Tá. Então, para a gente fazer o rastreio do câncer de próstata, para tentar identificar ele de uma forma precoce, basicamente a gente usa 2 exames. O primeiro deles é um exame de sangue simples, que a gente chama de PSA. Uma coleta simples de exame de sangue, e a partir desse exame a gente vai ver se ele está muito alto ou não, para tentar descobrir se tem um risco maior ou não. O outro exame é o exame de toque, é o exame digital da próstata. A próstata, como eu falei antes, ela fica logo abaixo da bexiga, numa região que fica bem pertinho do reto, da parte final do ânus, do trato intestinal. Então, a partir do exame de toque, nós conseguimos sentir a consistência da próstata. Então, tem alguns casos, a gente consegue sentir um nódulozinho, e esse caso é suspeito. Então, aqui a mensagem principal é, o exame de toque, ele é importante? A resposta é sim, ele é muito importante para diagnosticar. É muito comum no consultório, doutor, não dá para fazer só o exame de sangue, não dá para evitar o exame do toque. O ideal é que a gente faça os 2, até porque os exames são somatórios, né? Infelizmente, a gente não tem um exame perfeito, nem para a próstata, nem para coisa alguma. E nem um exame de imagem, por exemplo? A gente tem, eu vou falar já dessas opções, mas só reforçando o toque, nenhum exame é perfeito, a gente precisa, combinando o exame do PSA com o exame do toque, a gente consegue melhorar a segurança do diagnóstico. Lembrando que esses exames, eles não dão um diagnóstico. Não dá para partir do toque ou do PSA falar, olha, o paciente tem o câncer de próstata. Ele é só um rastreio. Deu alterado, a gente vai para o exame confirmatório, que é uma biópsia de próstata, que a gente usa o ultrassom. Fazer ultrassom para tentar identificar câncer de próstata, não dá, é um exame ruim, a resolução é ruim, a gente não consegue definir isso. E o que tem crescido nos últimos anos é a ressonância magnética de próstata. Essa sim tem nos ajudado em muitos aspectos, para diagnóstico, para estadiar a doença, mas para falar em rastreio, ainda é um exame muito caro, pouco acessível, nem todo mundo tem acesso, demorado. Então, ainda é um pouco inviável você fazer essa ressonância para todo mundo para tentar rastrear o tumor. Ela é muito útil, mais à frente no diagnóstico e tratamento. E esses exames, a partir de qual idade o homem deve começar a fazer? Tá. A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que os homens comecem a fazer esse rastreio a partir dos 45 anos. Tá? 45 anos de idade, a gente deve começar a procurar o médico para fazer o exame do toque e o exame do PSA. Em alguns casos, a gente precisa adiantar um pouquinho isso daí, passar 5 anos antes, a partir dos 40. Quem são esses pacientes que devem começar o rastreio a partir dos 40? São pacientes geralmente que têm algum histórico familiar de câncer de próstata na família. Então, paciente que tem o pai que já teve câncer de próstata, ou o irmão, geralmente parente de 1º grau.
ou pacientes afrodescendentes também. Esses pacientes têm um risco mais elevado de desenvolverem a neoplasia, então para eles é indicado a partir dos 40 começar. Interessante. Então, há digamos, um grupo da sociedade que é mais acometido. O senhor disse os afrodescendentes e os homens acima dos 45 anos, que têm especialmente histórico familiar. Perfeito. Então, são esses que devem, digamos, já começar o exame de rotina a partir dos 45. Agora, diante do preconceito tão grande que existe, não só com relação à próstata, o homem tem dificuldade de ir ao médico para tratar qualquer coisa. E homem é molenga, né? Uma gripe derruba um cara e a mulher aguenta uma gravidez e toda a vida da gravidez, enfim. Mas como que a família pode ajudar, e especialmente a esposa, a sensibilizar o homem a cuidar de si, e especialmente no caso da prevenção ao câncer de próstata? Eu costumo brincar até que Deus é tão perfeito que Ele incumbiu a responsabilidade da gestação e do parto para a mulher, porque a gente não conseguiria, não. Não tem estrutura para esse evento, nenhuma. Mas, enfim, essa estrutura familiar, ela é fundamental, ela é imprescindível. O homem precisa muito do apoio feminino nesse sentido, demais. Isso é notório no dia a dia, no nosso consultório, a gente vê como que uma esposa atenta, uma mãe, uma filha, elas são muito importantes. Muitos dos meus pacientes, eu vou fazer um chute, acho que 30% a 50%, eles vêm ao consultório por conta da mulher, por conta dessa preocupação, por conta desse cuidado. Então, nós homens, às vezes, nós vamos deixando acontecer e a coisa vai passando. Uma mulher não, ela já tem esse cuidado que vem desde anteriormente, ela tem esse cuidado fino. E mulheres, vocês precisam ajudar os homens da família, enfim, os queridos, os entes queridos nesse aspecto. Isso é muito importante e principalmente também no diagnóstico, né? Caso o paciente tenha confirmação de uma neoplasia, uma notícia que abala qualquer pessoa, essa estrutura emocional que a gente encontra no seio familiar, ela é fundamental. Ela ajuda muito no tratamento, sem dúvida nenhuma. Antes da gente falar um pouquinho mais sobre o tratamento, doutor, várias patologias, né? A gente percebe que o fato de alimentação, não ter presença aí, do tabagismo, influencia muito. No câncer de próstata também tem essa influência? Também tem. Ela é menos presente no câncer de próstata. Mas a gente tem estudos que comprovam que hábitos de vida saudáveis, praticar exercício físico de forma constante, evitar excesso de peso, diabetes, hipertensão, tabagismo, isso, quem tem esses maus hábitos, esses hábitos nocivos, eles têm um risco um pouco maior de desenvolver a doença sim. Isso é mais presente em alguns outros tipos de tumor, como tumor de intestino grosso, que é o tumor de cólon, tumor de bexiga, mas no câncer de próstata também é um fator de risco, sim. Entendi. Na nossa tela tem uma informação que é muito importante, que é: um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Ou seja, para mostrar o quanto essa doença é comum, não é uma doença tão rara se a gente tem, digamos, uma estatística tão grande. Ou seja, isso deve servir como alerta para que os homens possam buscar o tratamento. Identificando a doença, fazendo o tratamento, tem cura? Irmão Diego, essa notícia, esses números são até tristes da gente ouvir, porque apesar de ser um tumor muito prevalente, o mais comum no homem, ele é um tumor absolutamente curável, né? Principalmente quando a gente diagnostica em fases iniciais. Hoje o câncer de próstata, ele é o segundo câncer que mais mata os homens, só perde para o câncer de pulmão, que é um câncer muito mais agressivo e muito mais difícil de ser tratado. Ou seja, se nós conseguirmos identificar mais cedo e tratar mais cedo, provavelmente esses números de mortalidade vão reduzir. E esse é o nosso objetivo, certo? Mas respondendo a sua pergunta, sim, o câncer de próstata tem cura. Agora, tem alguns casos, por exemplo, e se eu não usar a linguagem correta, o senhor, por favor, corrija, durante o tratamento se fala de fazer a raspagem da próstata ou até da retirada dela. E isso... vamos comparar com a situação da mulher quando precisa retirar a mama ou precisa retirar o útero, o ovário, em casos de câncer também. Mas o caso do homem, isso atrapalha alguma coisa na sua vida? Ou seja, a retirada da próstata ou essa raspagem que às vezes é necessária fazer? Tá.
Quando a gente diagnostica o câncer de próstata, o tratamento, quando ele está localizado na próstata, um dos tipos de tratamento é fazer a prostatectomia radical, que é retirada da próstata, certo? A raspagem, em geral, a gente faz quando é a próstata inchada, o HPB, a hiperplasia benigna. Mas para o câncer de próstata, só a raspagem não é suficiente. O grande problema daí é que a próstata, ela está num local um pouquinho complicado no nosso corpo, porque ela fica do lado dos nervinhos que fazem o homem ter a ereção, certo? E também fica muito próxima de um músculo que é o responsável por fazer a continência urinária, fazer a gente conseguir segurar o xixi. Então, quando a gente faz a cirurgia de retirada da próstata, algumas complicações podem acontecer. Então, as duas mais preocupantes são: o paciente pode acontecer dele ficar com uma incontinência urinária, que é a incapacidade de segurar a urina, então ele acaba perdendo um pouco de urina nesse início, o que tende a melhorar com o tempo, a maioria dos pacientes conseguem recuperar essa função. E outro problema é justamente da ereção. Então pode acontecer do homem perder a potência sexual, ou pelo menos parte dela, após a cirurgia. Isso também pode acontecer. Depende muito da idade do paciente. Às vezes o tumor ele já está invadindo esses nervos e na hora da cirurgia a gente tem que ressecá-los, então tudo é variável. Mas o mais importante lembrar é que, mesmo que essas complicações elas ocorram, elas têm tratamento, seja a parte urinária, seja a parte sexual. Então não é um motivo para a gente abandonar o tratamento ou buscar essas formas de tratamento. Sem falar na evolução do tratamento, principalmente a parte cirúrgica. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente tem evoluído muito no campo cirúrgico, principalmente com a cirurgia robótica. Né? A cirurgia com auxílio do robô, isso amplia a nossa visão no campo operatório, dá uma maior destreza cirúrgica, a gente tem conseguido fazer uma preservação melhor e tem conseguido cada vez mais resultados melhores com a cirurgia. E esse tratamento pós-cirúrgico que você falou que pode voltar, né? Tudo que o homem precisa, tipo a urina, a continência e tal, a ereção, é feito com fisioterapia ou é medicação? Como que é feito? Em geral, um conjunto de coisas. Na parte urinária, a fisioterapia ajuda muito. Associado a algumas medidas comportamentais, a gente orienta um pouquinho o jeito de beber água, alguns alimentos devem ser evitados. E em casos excepcionais, quando progride e nada resolve, tem até tratamento cirúrgico. A gente coloca como se fosse um músculozinho novo, a gente chama de esfíncter artificial. São casos extremos que não melhoram. Da parte sexual, também a fisioterapia ajuda um pouco, mas o mais importante seriam medicações. Medicações orais, que são estimulantes da parte da ereção. Não tendo melhor, a gente progride para injeções, que são aplicadas no pênis para poder estimular essa ereção. Em casos que não tem resposta alguma, a gente ainda tem a opção de colocar uma prótese peniana para o paciente voltar às atividades sexuais dele. Nós estamos no Novembro Azul, falando da conscientização a respeito do cuidado da saúde do homem, especialmente do câncer de próstata, da prevenção dessa doença. Doutor Anselmo, quando falamos dessa grande mobilização, então nós temos, digamos, uma atenção especial. No serviço público, no Sistema Único de Saúde, como está sendo realizado esse atendimento para que os homens possam buscar esse atendimento durante essa campanha? Ótimo. Até vou aproveitar a oportunidade então. Eu sou médico urologista do Hospital Araújo Jorge também. Então, só trazendo alguns dados desse ano e do ano passado, nós atendemos mais de 13 mil homens, né, o serviço de urologia, e fizemos mais de 1.200 cirurgias, tá? No serviço do Araújo Jorge. Então, nós estamos também de portas abertas lá para receber. Em geral, existe uma triagem na parte do SUS, o paciente passa em geral com um clínico geral, ele faz esse rastreio inicial e caso diagnosticado, seja feito o diagnóstico, eles são encaminhados principalmente para o Hospital Araújo Jorge. A gente tem uma boa estrutura ampla e consegue atender uma grande demanda dessa população. Fora isso, as campanhas que a gente tem feito e tentado divulgar, porque acho que a informação, principalmente nos dias de hoje, ela é muito poderosa. E nós, tomando posse desse tipo de informação, a gente consegue divulgar e procurar ajuda. Muito bem. Quero agradecer demais ao Dr. Anselmo de Paula, urologista, trabalha então no Hospital Araújo Jorge, que é o Hospital do Câncer aqui de Goiânia, e é um serviço muito importante, né, que é prestado para as pessoas. Eu tenho um tio em tratamento lá e sei como é um tratamento delicado, exigente, mas que a equipe do hospital procura atender com muito carinho. Parabéns pelo trabalho, viu? Obrigado, Caísa. Obrigado, irmão Diego. Agradeço a oportunidade. Parabenizo também pela iniciativa, acho que é muito importante. Isso aqui é um grande instrumento de comunicação e é nosso dever também passar essa informação de qualidade
com paciência, com calma e informação para todo mundo. Muito E obrigada. vamos buscar novos momentos assim também. Muito obrigado. Estarei à disposição. Valeu Obrigado. demais. Um abraço. Quero aqui mandar um abraço para as pessoas que estão nos acompanhando